do Rubão dando sapatada nos ANCAPs? Capar, mas o Rubão dando sapatada nos ANCAPs? Não é possível. Ele fazendo isso? Ah, vamos ver se é verdade. Ah, ele no Três Irmãos, olha lá, ó. O índice de contaminação ele tá no de pique, petróleo... Ele tá no pique Zordon aqui, ó. Dos Power Rangers. Olha o Mindinho prestando atenção. Numa plataforma de petróleo era 1 ppm. Tá? Uma partícula por milhão. Na área de exploração. Ixi. A Petrobras, dentro do SMS da Petrobras, botou que era 0. Ou seja, nós fomos mais realistas do que o rei. O rei decretou que era 1 ppm. Nós chegamos, não, rei, é muito. Nós vamos decretar 0 aqui. Não, e a Petrobras fazia o controle. E o biólogo ali, ó. O biólogo só esperando a deixa pra falar. Em cima de 0. Aí eu vou te falar um problema nisso aí, viu, Rubão? Até o Henrique tá aqui e pode confirmar. Você falou do CONAMA. A gente tem que lembrar que, por exemplo, hoje no CONAMA, não tem nenhum CRBio no conselho do CONAMA. Concorda, ô Henrique? Sim, sim. Então, assim, quem que é esse Conselho Nacional do Meio Ambiente que tá dando palpite? Não tem nenhum CRBio no conselho do CONAMA. Quem são as pessoas que estão ocupando lá? Vamos acabar com o CONAMA, então? Não vamos acabar com o CONAMA. Claro que não. Clima tenso, hein? Clima tenso, hein? Claro que não. Vamos matar Mas os tem que vermes. estar a pessoa certa. Assim. Calma. Verme. Não concorda com isso, Henrique? Você pode falar melhor que eu, pô. Eu concordo plenamente. Você tem que ter pessoas qualificadas para estar em vários órgãos. Não é acabando com o CONAMA, mas sim readequando as coisas como deveriam ser. É claro que a gente entende que muitos desses órgãos funcionam de maneira política. E a gente tem que começar a acabar com isso. Inclusive, quando a gente pega sobre a perspectiva do meio ambiente, cara, o que eu mais vejo aí é abraçador de árvore, gente que não sabe nem por onde a galinha mija, falando sobre o meio ambiente, e você não vê os técnicos da área. É claro que o meio ambiente é uma coisa ampla, é claro que a população local tem que participar, é claro que a opinião pública tem que valer, mas a opinião dos cientistas também tem que valer. Claro. E isso a gente reflete... Com peso de 1,5, né? Especialista tem que ter peso. É a mesma coisa que quiseram fazer, no caso, colocando um especialista sobre a vacinação de criança e a população leiga dando palpite. Você tem que ter as situações. Eu queria pegar acho que a gente pode voltar sobre esse assunto na perspectiva da exploração do petróleo, né? Na Amazônia. Mas eu queria pegar o gancho do Rubão para falar da galera dos ANCAPs, que assim, é muito engraçado. Basta... É agora, hein? É agora. Vai falar dos ANCAP com o Rubão? Atenção, é agora que o bicho vai pegar. O sonho de toda pessoa é um dia estar num churrasco com o Rubão e chegar pro Rubão e tocar em 2 assuntos com ele. Falar assim, Rubão, e os Estados Unidos? E depois, e os ANCAPs? Tá? É o sonho de todo mundo. Basta um urso para acabar com toda a teoria dos caras, né? Inclusive, me impressiona um pouco, porque, veja, eu vejo na internet os únicos caras defendendo a necessidade da soberania nacional, basicamente o Rubão e Farinazo. De certa forma, eu também sou um ávido defensor da soberania nacional, mas o meu assunto dentro da biologia não me permite ficar entrando muito na perspectiva política. Quando eu falo sobre a perspectiva... Que é isso? Chegou um Transformer aí. Meu Deus. Perspectiva política, eu tô falando sempre na área ambiental quando sou convidado em algum outro canal. No meu canal não cabe, que eu falo de bicho e etc. Porém, eu fico um pouco preocupado, porque assim, a gente já tá bastante velho para tentar colocar na cabeça dos mais jovens de que a soberania nacional é necessária. E ao mesmo tempo que eu vejo essa galera, um capicu aí, um sucesso tremendo, alegando que tudo se resolve abandonando o Estado e comprando Bitcoin. E aí, no final das contas, aquela galerinha vem com a ganância. Agora você cruzou a linha. Você não podia ter falado isso, biólogo. Os caras vão... Os guri do Bitcoin vão te grudar, hein? Os guri do Bitcoin vão te grudar, cara. Você cruzou uma linha que você não precisava ter cruzado, sabe? Aí cruzou a linha, hein? Tá lascado. Você vai se ver com os moleques. Do Bitcoin. Não tô falando que não é pra comprar Bitcoin nem nada disso, tá? Falou sim. Tem dinheiro. Compra em Bitcoin, Faça o que vocês querem, mas veja, como é que é o jogo da galera? Chega pra você e fala, Estado é ruim, Estado é malvado, Estado é ruim, Estado é malvado, no final, compra Bitcoin. Aí ele pega aquela galera que tem um olho grande danado em termos de investidor, ninguém aqui tá falando pra você não investir,
Mas uma coisa não exclui a outra, velho. Simplesmente os caras estão pegando uma outra propaganda e vivendo de outra. E vem com esse papinho leigo de que o Estado é ruim. Tivemos um experimento ANCAP. E ele foi detonado por um urso. Que? Por um urso, velho. Quê? Os caras simplesmente decidiram. Ah, não, aqui ó, vamos fazer um ancapistão. Tu quer conhecer o ancapistão? Vem aqui em alguns lugares no Rio de Janeiro que eu te mostro um ancapistão. Lá não tem nada. Tem vários locais lá que não tem não tem O Estado não chega. O Estado não chega e tu vai sair comido de lá. Eu tenho certeza que esses Enzo que falam merda aí, chega lá e vai sair com doença venérea. Vai sair vivo. E fica falando contra o Estado. Os caras foram detonados pela presença de um urso porque não souberam se organizar. Ó, a gente falou aqui do Miorim, eu gosto muito do Miorim. Um beijão, Miorim. Cuidado, eu já hein? discuti com o Miorim algumas vezes sobre isso. O Miorim é ANCAP. Eu dei alguns exemplos pro Miorim. Miorim, então tá bom. Vamos falar das doenças tropicais negligenciadas. Eu trabalho com isso, eu trabalho com saúde pública. O ofidismo... Pô, o Rubão ele ganhou fama também depois daquele debate com o Miorim, né? Aquele debate com o Miorim foi engraçado, cara. O Miorim, ele estuda, o cara é tradutor de livro, o cara manja. Só que o Rubão, quando ele dá a cruzada de braço dele, ele sai de baixo. Inclusive, eu dei uma aula ontem, que aconselho vocês assistirem, foi muito boa. Tá lá o episódio. E eu mostro que o problema do ofidismo, que é uma doença tropical negligenciada, onde países pobres, que o governo não investe na produção de soro, o cara vai morrer mutilado, vai morrer porque não tem, a indústria farmacêutica não tem interesse. E eu lembro de ter discutido isso com o Miorim, perguntei para ele assim, Miorim, tá bom, então resolve o problema da doença de Chagas, da malária, porque, veja, se não é o Estado para bancar a pesquisa científica, você não tem produção de medicamento, porque a indústria, ela não é boazinha, como você pensa, que essa galera acha que sabe o que eu acho desse pessoal? Eles entendem o seguinte, eles ganham uma mesada de R$200 da avó. Não sabe nem adoçar o ovo maltino dele, porque ele acha que o ovo maltino é adoçado, ele bota açúcar, ele não sabe que a avó dele rouba, e não bota não, porque o ovo maltino vem, ele pede a avó dele pra fazer. O Rubão achou um adversário à altura no ódio ao ANCAP, hein? Ele ganha R$200 de mesada e ele acredita piamente que se ele tirar o Estado, a Sony vai baixar o preço do joguinho dele e ele vai poder comprar o joguinho que ele tanto quer jogar. Esse é a característica principal desses Enzo Virgão. Enzo Virgão, que não sabem porra nenhuma, cara. E acha que o Estado resolve o problema dele. Não, por quê? Os guris vão te grudar, hein? Aí cruzou a linha, hein? Aí cruzou a linha, cara. Você não podia ter falado isso. Cara, você não podia ter falado. Os guris vão te grudar, hein? Tô avisado. Veja, os caras conseguem ler um monte de livros e não sabem que a premissa tá falsa. O cara parte do pressuposto de que você tirou o Estado, as empresas são boazinhas, vão dar a mão igual o Teletubbies, cantando Lalipô. Tudo resolvido. Não, as empresas praticam dumping, as empresas... Não fala isso. Vão atrás das outras, elas vão comprar as outras, e é assim que funciona. Não fala Aí, isso. Tu começa a perguntar pros caras, pô, mas beleza, e a segurança como é que vai ser? Não, a gente bota empresa privada. Tá, e quem vai regular a empresa privada? Uma outra empresa privada vai regular essa empresa. Eles acreditam na empresa privada que vai resolver tudo. Olha, o Estado somos nós. Aonde você não tem Estado, um Estado paralelo se organiza. Olha a crime, aí, né? a crime e assim vai. Aonde você menos tem Estado, maior o Estado paralelo criminoso. Eu estava outro dia em Búzios, Rubão. Cheguei numa parte de Búzios. Era noite. O biólogo tá... Depois da prefeitura. O biólogo tá... Quem tá acelerando agora é o biólogo, hein? Caramba, rapaz. Tu começou do nada a triturar os ANCAP. Que isso, cara? Do nada. Do mais... Eu tô vendo assim, uma galera jogando bola despreocupadamente. E eu, cara... Eu morei em Nova Iguaçu, conheço Itaboraí, trabalhei em Itaboraí, conheço algumas áreas, trabalhei em São Gonçalo, que são um pouco mais perigosas. E eu cheguei no local, você já fica, né, respaldado, porque tu sabe que pode vir assalto de qualquer lugar. Eu tô vendo as pessoas se divertindo, jogando bola alta hora da madrugada, e quando eu olho lá pra frente, é uma patrulha. O Estado tá ali. O Estado simplesmente tá ali pra eles. Agora, o problema é que o Estado... Aí vamos fazer as ressalvas. O Estado tem favorecido quem menos precisa. Então, o que está faltando? Está faltando o Estado onde deveria estar e não está tendo. O que a gente tem
Porque o pessoal fala assim, porque o Estado é malvadão. Peraí, os bancos estão ganhando dinheiro pra caceta com o Estado. 60 bi O e tal. Né? capitalismo não existe sem o Estado. Boa. Então, boa. o que está acontecendo é que o Estado está sendo... Rapaz, o biólogo, ele tava meio... Aquele, a gente assistiu um corte aqui do biólogo Henrique, ele tava meio quietão. Deixou o homem falar e ó, o que deu? Vai tomando. favorecido para quem menos precisa do Estado. Então, o que tem errado aí? O capitalismo comprou o Estado. Ou seja, mas não existe capitalismo sem Estado. Não existe. Agora, o que a gente precisa de fazer é ter pessoas que vão lutar para que a gente tenha uma soberania nacional e que vão fazer com que o Estado funcione onde deve ser usado. O Estado vai ser sempre bonzinho? Não. Veja, o que acontece é o seguinte, nós estamos entrando agora num período onde o nosso próprio emprego está sendo tomado por máquinas e robôs. E quando eu falo máquinas e robôs, não é que vai vir um robô do Elon Musk em forma de uma pessoa e vai trabalhar nesse lugar. Eu estou falando, por exemplo, de máquinas agrícolas que conseguem fazer o plantio sozinha, sem a presença do cara com uma enxada. Eu estou falando, por exemplo, de uma inteligência artificial que pode corrigir o seu texto melhor do que você vai pagar para uma professora de português que demorou uma década para poder se formar e corrigir o seu texto. São pessoas que estão perdendo emprego quanto a isso. E como, além disso, as catástrofes ambientais têm aumentado significativamente. Elas serão maiores e mais duradouras. Você vai ter seca por mais tempo, você vai ter estiagem por mais tempo, você vai ter frio por mais tempo, você vai ter calor por mais tempo. O que está acontecendo? Aqui no interior mesmo, eu tava conversando isso com a minha mãe, cara. Aqui em Sarutaré, as estações do ano assim eram bem claras, assim. Verão, primavera, inverno, outono. Eu tava falando pra minha mãe, a Alice não vai saber o que é isso, cara. A Alice não vai saber o que é 4 estações. Porque assim, é muito calor, a maior parte do ano agora é muito calor, e depois é uma seca lazarenta no inverno, e depois muito calor, e depois uma seca, depois muito calor, depois uma seca, depois muito calor, depois uma seca. Eu não sei. Não, tipo, a Alice não sabe o que é 4 estações. Sabe? O ser humano vem se tornando desnecessário em muitos aspectos. E o ser humano precisa trabalhar para ter dinheiro, para poder se manter. E como é que o Estado pode resolver esse problema? Bom, o Estado pode, por exemplo, nos dar um salário mínimo universal. A presença de um Estado, a presença de empresas estatais, podem nos fornecer tempo suficiente para que a gente se especialize. Isso já acontece com a Bolsa Família. O Estado já tem feito Nossa, parte disso. Mas por que isso, por exemplo, não pode se expandir? Claro, Por que isso não pode... Veja, se eu tenho que pagar, Porra, não, pera lá. se o Estado tem que arcar... Desculpa, eu vou dar uma de costinha e fazer uma interrupção aqui, gente. Eu preciso postar isso aqui pra vocês. Se liga nisso aqui. Vocês sabem que o Flow quer montar um reality show de político, né? Olha lá. Escolha 3 influenciadores e monte a sua final da República. Felipe Neto, Arthur Duval, Paulo Cogos, Nando Moura, Ian Neves, Renato Luigi e Ouro. Ai, caralho, mano. Que isso, gente? Luigi, o que eu tô fazendo ali, mano? Luigi, Paulo Cogos versus Mamãe Falei, Nando Moura. Ia ser o Luigi dando risada e fazendo piadas e os outros dois se degladiando. Ai, caramba, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu, Cogos e Ian Neves. Ai, caralho. Nando Moura, Cogos e Luigi fazendo react da briga. Pô, a minha fama na internet é uma merda, né, cara? Ai, mano. Arthur do Pau. Gente de Deus, cara. Que é minha cara? Olha a minha carinha ali. Ô, gente, eu já cortei o cabelo e tô mais magrinho, tá? Pode tirar parem de usar essas fotos. Por favor. Como, por exemplo, o fato de eu ter me acidentado com uma empresa e agora eu preciso de me aposentar, algo parecido, eu tenho que pagar uma junta médica para me avaliar, eu tenho que pagar o tempo que eu tô fora do trabalho, eu tenho que pagar a aposentadoria. Por que o Estado, ao invés de pagar todo esse conjunto de coisas, não nos dá um salário mínimo universal, aquele suficiente mas isso aí poder viver?
E com esse salário mínimo universal, a gente tenha tempo de se especializar e de trabalhar numa indústria nova, de empreender numa indústria nova, ou algo parecido. Porque vai dar tempo da gente estudar, a gente não vai se preocupar em estar passando fome, nem nada parecido. Então, isso são coisas que são propostas. São propostas, inclusive, para a galera liberal. Aliás, essa proposta de salário mínimo universal é uma proposta que o próprio Elon Musk e a galera liberal está o tempo inteiro batendo. Porque vai chegar um momento em que a gente não vai ter emprego, vai ter tomado os empregos Esse negócio de renda básica universal, eu não sei, cara. Eu sempre achei meio estranho esse negócio. Depois que eu descobri que isso é uma proposta liberal, aí o cheiro de coisa errada aumentou ainda mais, cara. Sabe? Aí o cheiro de coisa errada aumentou ainda mais. Vão acontecer, são aqueles empregos onde você vai ter que ter uma criatividade melhor, ou algo parecido, ou a gente vai continuar achando que enxada vai competir com um trator que sozinho planta e sozinho colhe. Impossível. Isso é uma realidade, cara. Isso está acontecendo. Então é necessário, sim, que a gente tenha uma capacidade de gestão do Estado. A China está fazendo ROE aos Estados Unidos porque ela está sabendo gerir o Estado muito melhor do que os Estados Unidos, velho. Então pode chorar, mas vai. Estados Unidos daqui a algumas décadas vai chupar, meu irmão. A Europa, a previsão é de que a Europa, daqui a algumas décadas, não vai ter nenhum país representando como os países mais ricos. O problema hoje é que o nosso Estado ele representa a vontade da minoria, né? Não é da O maioria. Estado vai apresentar... então, eu entendo que o Estado somos nós, mas hoje o Estado não... Caralho, o Rubão desapareceu. Cadê o Rubão? Não é. Cadê o Rubão? tá acontecendo. Hoje o Estado representa uma burguesia pequena ali. Então não significa São que talvez a galera da... que compram deputados, compram leis, esse pessoal Eu tá sendo entendo exatamente o que representado. você está falando, e a sua pergunta reflete justamente quando eu vejo essa galerinha nova falando contra o SUS. A gente tem um sistema neoliberal onde as pessoas só conseguem trabalhar até os 30 anos. Onde você, como eu, por exemplo, trabalhei de domingo a domingo a minha vida inteira e vi minha vida passar trabalhando, enriquecendo os outros, enriquecendo o dono de escola. Eu trabalhei a minha vida inteira e depois você começa a ter, quando você vai chegando na minha idade, tu já começa a trocar telefone com um amiguinho para saber qual médico que você vai, aonde o cara tá atendendo, etc. E você não tem mais como ficar bancando a tua vida depois daquilo que você trabalha. E aí eu consigo entender que muitas pessoas às vezes se revoltam com o SUS porque querem marcar alguma coisa e não está lá, mas ele se esquece, por exemplo, que se você, por exemplo, é afetado por uma picada de serpente, você vai ter um atendimento do SUS que você teria que pagar lá nos Estados Unidos mais de 50 mil dólares ou chegando até 500 mil dólares, dependendo daquilo. Inclusive, você vê pessoas fugindo. Não, o SUS pra é não extremamente necessário. Mas o que está acontecendo Mas então? ele é do preço dos Estados Unidos, não é barato não, viu? O que está acontecendo então? Que as pessoas acham que se o banheiro tá sujo, você deve explodir a casa e não consertar o banheiro. Será que os nossos próprios políticos, esquerdo, da direita, não deveriam estar propondo ações para a melhoria do SUS? Por que é mais fácil eu só ver essa galerinha jovem aqui na internet, usando capiquinhos, a galerinha falando do tipo, vamos... Rapaz, o homem é inimigo do Zancap, hein? Que isso, cara? O biólogo aí tá meio... Deixa ele saber que o MBL tá criando um partido missão, que o símbolo do partido é uma onça, que o mascote é uma onça. Aí o biólogo vai... Ele vai virar do avesso, cara. Toma cuidado, biólogo. O senhor aí que gosta de uns bichos, o MBL botou uma onça. Onça pintada. Coisa mais linda do mundo, a onça. Pro partido deles. Cuidado, hein? Vamos acabar com o SUS. Será que os caras conseguem entender o problema que seria para as pessoas? Porque do tipo, você acha que botou o hospital particular que resolveu? Ai, cara, assim, o SUS é o seguinte, cara. Tem muito que melhorar, óbvio, mas a gente nunca pode esquecer o tamanho que é esse país. É um país de dimensões continentais, de 200 milhões de habitantes. A gente tem um sistema único de saúde que atenda um país tão grande, já é uma coisa incrível, gigantesca. Tem muito que ser melhorado mesmo. Ninguém merece... Ou melhor, merece é até bobagem falar isso, mas ninguém deveria passar horas e horas e horas em corredores de hospitais, demorar muito para receber uma consulta. Então o SUS tem problemas. E tem que ser corrigidos e eles têm que ser apontados. Problemas no SUS têm que ser apontados, não tem que ficar tratando o SUS também como se fosse uma coisa perfeita, que não é, tá longe de ser. Né? Só que sem é o SUS ou a barbárie.
Não há como você imaginar um país desse tamanho sem o SUS. É a barbárie total. Então, assim, tem que ser cobrado e ponto final. Dito isso, qual que é a questão? Viralizou um vídeo de um cara nos Estados Unidos falando, sabe por que vocês têm SUS grátis? Mas ó, aqui nos Estados Unidos, o que nós temos? E o cara vai e mostra os tênis num outlet da Adidas. Vocês têm SUS de graça, mas aqui o Adidas custa $100. Cara, ele realmente fez esse vídeo, ele postou esse vídeo, ele achou que ele tava certo, ó o nível da mentalidade, assim. Na cabeça dele, o fato de você poder comprar um Adidas barato é muito melhor que ter saúde, sabe? Acesso à saúde. Você toma uma picada de cobra e vai pro hospital particular, meu filho. Quero ver se você vai ser atendido. Não vai. Vai ser acidentado no trânsito com a sua moto. Você tá ali vendendo, fazendo o seu iFood, quebra a perna. Vai pro hospital particular. Eu quero ver se você vai ser atendido lá. Você vai direto pro hospital público. Isso é grande do hospital público. Aquilo que você tem de subsidiado no particular que você é atendido, tá saindo do público. Esses caras estão mamando do público. Uhum. Então o que a gente precisa é ter deputados, ter senadores que entendam como esse sistema funciona e que ao invés de ficar propondo política para eliminação do SUS, proponha políticas para melhoria disso aí. Exatamente. Os caras estão fazendo, sabe o quê? Não faz uma proposta. Políticas para você fazer... Isso que é foda, né? Os caras não têm uma proposta para melhoria do SUS. É só querer acabar mesmo e sucatear. Práticas integrativas, voodoo naquela merda. É do tipo assim, não, agora eu vou ficar botando homeopatia nessa porcaria. Não, agora eu vou ficar colocando agora massagem reiki, que é um monte de pseudagem, comendo o teu dinheiro pra botar merda dentro do SUS. É isso que a gente tá vendo aí. A análise é fácil, Henrique. O problema é a solução. A análise é fácil, mas o sistema ele se retroalimenta. Só falar, acho que não vai resolver isso daí. Mas não, então não tá na hora... Vamos politizar as pessoas? Beleza. Aí eu vejo o mesmo problema que eu vejo com o Rubão e vejo com o Farinazo. Você para ouvir o Farinazo. Ele é um cara extremamente inteligente. Claro. Só que estão velhos, cara. Como é que a gente... Como é que nós vamos pegar esse virgão lá criado por vó, que está sendo cooptado por uma galera que acha, que sabe economia, e você já viu aí a economia americana se fudendo, por uma galera que acha que vive no mundo de Gumball, que acabou, o Estado resolveu tudo. Como nós, que somos, acreditamos na soberania nacional, temos uma ideia mais nacionalista, vamos chegar para esse jovenzinho e falar, porra, cara, o problema é que esse cara tem que estudar. E para ele fica muito mais fácil falar, acaba o Estado, tá tudo resolvido. Claro que não, claro que não. Então como é que eu resolvo isso? Eu não sei, velho. Porque para ele me entender... La revolution! La revolution! Ó! Olha o Robert, cara. O Robert tá mudado, hein? O Robert, depois que ele levou a comunada, o Robert tá mudando, mandou até um Viva la Revolution. Robert. Tá mudando, né? Aí, ó. Viu só? Só foi conversar meia hora com a comunada aí. E ele já, Gustavo, quem mais? Jones, o Gustavo Machado, o Gaio Fato, tá indo. Temos que fazer a revolução, Rubão. Essa é a solução. Não tem jeito, não tem jeito. Sí, tenemos que hacer a revolución. Sí, vamos a hacerla. Vamos a hacerla. Sem perder a ternura jamais. Ó! Importante é isso. Vamos fuzilar com amor. Então é o seguinte. Bem, primeiro ponto, eu vou ser um pouquinho didático aqui, porque as pessoas ficam falando que eu grito e mando muita gente tomar no... Não. Caramba, mas isso daí é advérbio de intensidade, porque as pessoas merecem mesmo. Mas não vou fazer isso, não. Eu vou seguir outra vertente aqui, um pouquinho mais didática. E, primeiro, sobre o Estado. O Estado deve ser do tamanho necessário, nem grande demais, nem pequeno demais. Quando ele é grande demais, ele vira um cabide de empregos. Gente sem função. Quando ele é pequeno demais, ele não consegue regular a sociedade. E cada um defende seu acionista. A empresa privada defende o seu acionista. O cara que colocou dinheiro ali para ganhar dinheiro. E, teoricamente, o Estado tem que defender o seu acionista, que é o povo. Somos nós. Boa. Um país não tem que dar lucro, um país tem que dar certo. Ó, que frase, hein?
Um país não tem que dar lucro. Um país tem que dar certo. Uma ótima frase. Isso é uma boa frase para um candidato. O país não é empresa. O país não fez. O SUS. Eu já falei para todo mundo que o SUS no meu governo vai ser deficitário todo mês. Tá? Vai ser deficitário. Isso aí. Porque boa. eu cobro imposto da sociedade para cobrir a minha área social, exatamente o negócio, ele tem que ser deficitário. Ele não pode explodir o déficit. Agora, você querer que no final do mês a sua previdência social dê lucro, você está querendo rir da minha cara, né? Boa. Como é que eu vou ter lucro em algo que é feito exatamente para regular a sociedade como um todo? Fazer exatamente mais ou menos indo ao encontro daquilo que o Henrique falou em torno de renda mínima e dignidade. Agora vou passar disso aqui para outra coisa e depois volto para isso. As pessoas têm um conceito muito errôneo sobre justiça. Eu quero dizer para vocês, gente, que justiça não existe. E acabou. Acabou do nada. Rapaz, foi de verdade. Só que eu achei que era ser 18 minutos de sapatada em ANCAP pelo Rubão, mas é o biólogo. Tá aí então, hein? Apanhou bastante.